É verdade o que dizem. Às vezes a realidade é mais estranha que a ficção. E ao final deste vídeo, você vai entender como isso é verdade. Com um suprimento infinito de notícias de tirar o fôlego para escolher, nunca faltam pessoas se dedicando a coisas realmente bizarras. Portanto, se você gosta de notícias sobre coisas estranhas, fique atento. E melhor ainda, se você tiver alguma notícia local maluca para compartilhar, envia pra gente o e-mail. E talvez você seja destacado no futuro episódio de Notícias Estranhas. Homem que come uma banana de 120 mil dólares grudada na parede da exposição de arte. Em algum ponto, você provavelmente já olhou para uma obra de arte moderna e ficou perplexo, para dizer o mínimo. Você não está sozinho. David Datuna é um artista que deseja expor a falta de sentido da arte moderna cara e criou sua própria arte performática quando visitou uma exposição em Miami em 2019. A exposição apresentava uma banana colada a uma parede, que foi vendida por 120 mil dólares, por nenhuma outra razão, a não ser que alguém estivesse declarado que aquilo era arte. I want it. It's everything. Então, Datuna provou que não havia nada de especial nisso, descascando e comendo. Alegando que o ato foi a sua resposta artística à obra de arte original, Datuna estava livre de arrependimentos. Embora ele tenha se assegurado de que seus advogados estivessem prontos caso os proprietários da exposição não achassem seu senso artístico tão adequado. Uma enguia fica presa no nariz de uma foca monge havaiana. O nariz entupido é irritante, mas mesmo nos dias mais sufocantes, você não sente nada como essas focas monge. Em 2018, pesquisadores que estudavam as espécies encontraram várias delas com enguias enfiadas no nariz. Embora os pesquisadores inicialmente tenham ficado perplexos, uma teoria sugere que as focas podem regurgitar as enguias de maneira incontrolável pelo nariz após as refeições. Outra teoria sugere que as enguias encurraladas que fogem das focas em piscinas rasas podem subir pelas narinas de seus predadores, tentando escapar. De qualquer forma, todas as tentativas de fuga falharam, e o desconforto sentido por ambas as partes não me cheira nada bem. Ladrões de metal roubam ponte de trilho de 56 toneladas na Rússia. Em 2019, na região ártica russa de Murmansk, ocorreu um tipo de roubo muito incomum. As autoridades foram chamadas para investigar depois que uma ponte de 56 mil quilos e 22 metros de comprimento foi relatada como roubada. A ponte estava em mau estado, pois a rota não era mais usada, permitindo que os ladrões utilizassem a maior parte da estrutura como materiais de construção. Quanto a onde a ponte acabou, ninguém tem certeza, mas se você notar uma nova ponte estranha aparecer em seu riacho local, me avisa. Pai compra dinossauro para filho, sem perceber que tinha 6 metros. Quando um garoto pediu ao seu pai o maior brinquedo de dinossauro que ele já tinha visto, em fevereiro de 2020, ele estava apenas brincando. Mas enquanto procurava o grande brinquedo online, o pai simplesmente mordeu mais do que podia mastigar. Fazendo um pedido em um leilão de ações antigas de um parque de diversões, o pai encontrou o que parecia ser o presente perfeito para seu filho, até que chegou. Descobriu-se que a imagem postada com a listagem não refletia muito bem o tamanho real do dinossauro, porque quando chegou teve que ser entregue por um guindaste. Com 6 metros de comprimento e 2,40 de altura, o adereço do parque temático fazia o menino parecer um anão, mas tenho certeza de que ele ficou muito feliz por poder aterrorizar seus pais todas as noites. Família limpa a casa e encontra tartaruga de estimação sumida desde 1982, quando uma família do Brasil colocou seu lixo para coleta após limpar um de seus galpões de armazenamento. Seu vizinho fez uma pergunta que os deixou perplexos. Você não está jogando a tartaruga fora também, está? Acontece que uma das caixas que a família pretendia jogar fora realmente continha uma tartaruga, mas não qualquer tartaruga. Esse réptil em particular tinha sido perdido pela mesma família em 1982 e há muito havia sido considerado morto. Acredita-se que à base de cupins e vapor da água, a tartaruga conseguiu sobreviver por décadas, totalmente sozinha dentro do galpão. Naquela época, os filhos da família cresceram e tiveram seus próprios filhos. Desnecessário dizer que a família ficou satisfeita por ter seu velho amigo de volta. Pobre tartaruga. Mulher concorre para prefeito como tartaruga marinha para dar voz à natureza. De vez em quando é revigorante ver alguém que não seja um político enfadonho de terno concorrendo a um cargo. Mas embora Elizabeth Dreyer fosse tecnicamente da política, o candidato que ela escolheu para representar em sua campanha para prefeito era bastante fora do padrão, para dizer o mínimo. Elizabeth é uma forte defensora do meio ambiente, sustentando a visão de que os animais merecem o direito de votar e ocupar cargos políticos, por meio de tutores humanos alocados. Em sua campanha, ela pretendia representar uma tartaruga marinha cabeçuda, na esperança de torná-la a primeira tartaruga no cargo. Infelizmente, ela foi eliminada na corrida eleitoral para prefeito em março de 2020. Mas Elizabeth, se você estiver ouvindo, não se sinta mal. Lembre-se, devagar e sempre ganha a corrida. Homem na Flórida lança jacaré pela janela do drive-thru. Uma forma diferente de dar voz à natureza. Aconteceu em um Wendy's, na Flórida, em 2016, quando um homem local agarrou um crocodilo selvagem, puxou ele até a janela de um drive-thru e jogou dentro. Não está claro se alguém errou no pedido, mas nem é preciso dizer que o homem foi preso, apesar da insistência de sua mãe no tribunal de que era apenas uma brincadeira despreocupada. O aspirante a Crocodile Dundee foi condenado a passar por uma avaliação de saúde mental e limitar o seu contato com animais apenas ao cachorro de sua mãe. Embora
embora honestamente isso possa parecer um pouco injusto para o cão. Um cara carrega um carro com iguanas congeladas e causa acidente. Por alguma razão, as pessoas simplesmente não deixam os répteis em paz, como esse homem na Flórida que notou iguanas congeladas e aparentemente mortas, caindo das árvores e caídas nas estradas. Vendo isso como uma boa fonte de proteína, o homem carregou sua carroceria com os répteis aparentemente mortos, que logo descobriu estarem apenas hibernando quando o tempo frio chega. No entanto, enquanto o homem dirigia as iguanas para sua casa, o calor do carro fez com que eles começassem a se reanimar lentamente. Ao voltarem à vida, rastejando ao redor do caminhão, alarmaram o motorista, causando um acidente. Acordaram de mau humor. Califórnia legaliza comer carniça de estrada, mas só se você baixar um aplicativo. Por mais nojento que possa parecer à vista, algumas pessoas adotam a abordagem sem desperdício na vida e aplicam isso até em animais mortos na estrada. Apesar dos riscos de conter bactérias, parasitas ou mesmo cacos de vidro do carro que o atingiu, algumas pessoas insistem que a carne atropelada não deve ser desperdiçada. E em 2020, a Califórnia tornou legal a prática de comer animais atropelados. Mas tem um problema. Os apreciadores do roadkill vão precisar baixar um aplicativo e enviar fotos e informações para a Comissão de Caça e Pesca do Estado para que eles verifiquem a condição do animal. Uma vez aprovado, o animal poderá ser preparado. E aí, gostaria de um prato de lombo à beira da estrada? Conta aí nos comentários. Suspeito solta puns tão altos que a polícia descobre o esconderijo. Se você estiver fugindo da polícia, vai fazer tudo o que puder para garantir que eles não possam ver, nem ouvir, ou cheirar você. Mas quando a polícia vasculhou em uma área arborizada em Kansas City, no Missouri, em busca de um criminoso em fuga, ele se entregou com um pum perfeitamente audível. Parece que os nervos podem ter dominado ele, transformando ele em um exemplo de primeira classe de humor de banheiro. O trono dourado chamado América, roubado em assalto ao Palácio de Blenheim. Lembra quando falei sobre o artista que pegou uma banana na parede e chamou de arte? Bem, o nome dele é Maurizio Cattelan, e ele faz todo tipo de coisas estranhas. Mas entre os designs mais estranhos de Cattelan está um vaso sanitário de ouro maciço, no valor de 6 milhões de dólares, que estava alojado no Palácio de Blenheim, na Inglaterra, até 14 de setembro de 2019, quando foi roubado. Nas primeiras horas da manhã, alguém veio e, ou em busca de ganho material ou apenas desesperado para fazer o número 2, roubou o banheiro para si. O trono dourado chamado de América ainda não foi recuperado, porém, quando o fizerem, melhor dar uma lavadinha. Prisioneiro que morreu temporariamente reivindica que já cumpriu sua sentença de vida. Quando confrontados com algo extremamente ruim, as pessoas recorrem a uma ginástica mental bem maluca para tentar lidar com a situação, como Benjamin Schreiber, um homem cumprindo pena de prisão perpétua sem liberdade condicional em Iowa, que afirmou que como ele havia morrido momentaneamente antes de ser reanimado enquanto estava no hospital em 2015, sua prisão perpétua havia sido cumprida. Como ele já havia entrado em uma ordem de não ressuscitar, ele argumentou que havia sido reanimado contra sua vontade e merecia liberdade em troca de ter que continuar vivendo. Mas o tribunal não acreditou, afirmando que a sentença de prisão perpétua ainda se aplica enquanto a pessoa estiver viva, independente de já ter morrido ou não. Homem de Kentucky força motorista da Amazon a limpar o seu gramado, apontando uma arma. Todos nós encontramos um vizinho maluco que enlouquece com as pessoas pisando em seu gramado. Mas em 2019, um motorista de entrega da Amazon encontrou o príncipe herdeiro das reações exageradas. Enquanto o motorista estava parando para fazer a entrega, o dono da casa começou a apontar uma arma e exigir que ele saísse. Uma vez fora, o dono da casa, irado, apontou que sua entrada de cascalho havia sido perturbada pelo carro, e ele ordenou que ele limpasse. Confuso e aterrorizado, o motorista fez o que foi dito e acabou por ser autorizado a sair. Compreensivelmente, ele chamou imediatamente a polícia, e o vigilante particular da Associação de Jardins Imaculados foi acusado de ameaça desenfreada e prisão. Boa sorte em manter a calçada limpa atrás das grades. Filtro de gato acidentalmente usado na conferência de imprensa ao vivo do ministro do Paquistão. Quando um político paquistanês se apresentou para falar em uma entrevista coletiva em 2019, suas palavras transmitidas ao vivo foram levadas menos a sério do que esperado. Por quê? Bem, porque o responsável pela transmissão ao vivo acidentalmente aplicou um filtro, dando ao político sério um par de orelhas e bigodes não tão sério. Nem é preciso dizer que à medida que as imagens começaram a se espalhar online, o político ficou muito envergonhado. Policiais acabam com o esconde-esconde de 3 mil pessoas na IKEA. Em setembro de 2019, o que aconteceu como uma piada logo saiu do controle, depois que uma postagem no Facebook começou a circular pela Escócia. A postagem incentivou os usuários a se reunirem para um jogo gigante de esconde-esconde dentro da IKEA, de Glasgow, e mais de 3 mil pessoas responderam que participariam. Mas esse jogo, sem surpresa, não foi aprovado pela IKEA. Assim que foram informados da ideia, a empresa empregou segurança extra e proteção policial para evitar que massas invadissem a loja. Quando o dia do jogo chegou, a polícia afastou grandes grupos de adolescentes que vieram se juntar à diversão, e o jogo foi, no fim das contas, um desastre total. Mas, hey, talvez eles tivessem se safado se fossem melhores em se esconder. Policiais disfarçados tentaram prender uns aos outros em operação.
2 oficiais de operações especiais do 12º Distrito de Detroit, disfarçados como traficantes de drogas, tiveram um encontro em comum com alguns compradores em potencial em novembro de 2017. Em vez de tentar comprar substâncias ilícitas, os possíveis clientes mandaram os policiais disfarçados caírem no chão. Descobriu-se que também eram policiais da 11ª Delegacia, mas como seus superiores não conseguiram garantir a comunicação entre os distritos, em vez de cooperar, cada lado presumiu que o outro era criminoso, e os policiais começaram a brigar. As armas foram sacadas antes que o erro fosse finalmente percebido, e foi uma sorte que ninguém ficou gravemente ferido, mas pelo menos os policiais sabem que seus disfarces são convincentes. Fred Flintstone preso na Flórida por ultrapassar a velocidade em seu carro pré-histórico. De todos os bandidos que você poderia esperar ver parados na beira da estrada, os personagens de desenhos animados provavelmente não estariam entre eles. Mas em novembro de 2018, surgiram manchetes informando que ninguém menos que Fred Flintstone havia sido parado e multado por excesso de velocidade, enquanto dirigia um carro Smart modificado na Flórida. O relatório, no entanto, surgiu de uma postagem de piada no gabinete do xerife de Pasco, mas isso só o tornou um pouco menos hilário. Marido descobre o caso da mulher pelo Google Maps. Não existe jeito divertido de descobrir que seu cônjuge está te traindo, mas para um homem de Lima, Peru, a descoberta foi feita em um lugar que ele não poderia esperar. Ao observar a área ao redor de sua casa no Google Street View, o homem tropeçou em alguém muito familiar, sua esposa, em um momento íntimo com um homem estranho. Vendo a cabeça desse estranho sentada com familiaridade preocupante no colo de sua esposa, o usuário do Street View foi forçado a encarar os fatos. Sua esposa estava traindo ele. Eles se divorciaram pouco tempo depois, no que parece ser o primeiro, mas provavelmente não o último, caso do Google Street Views destruindo um casamento. Clientes do banco lavam e colocam dinheiro em micro-ondas com medo de vírus. Quando as pessoas falam sobre lavagem de dinheiro, geralmente tem a ver com colocar dinheiro ganho ilegalmente em contas bancárias com segurança. Mas para um cliente de um banco sul-coreano, a lavagem de dinheiro provou ser um pouco mais literal. Depois que o medo do coronavírus deixou o indivíduo muito paranoico, eles decidiram encher a máquina de lavar com uma grande soma de dinheiro, que por acaso possuíam, na esperança de esterilizar. O dinheiro que eles receberam como condolências após o falecimento de um parente foi amplamente destruído pelo ato nada genial, mas apesar da estupidez inegável à mostra, o Banco da Coreia ofereceu trocar suas notas arruinadas por 23 milhões de won, ou pouco mais de 19 mil dólares. Por incrível que pareça, isso nem mesmo cobriu o valor total, que foi colocado na lavadora, mas foi o máximo que o banco poderia fornecer, considerando o dano. Esse não foi o único caso de temores de vírus relacionados a dinheiro fugindo do controle na Coreia. Outro cliente do mesmo banco colocou suas notas, o equivalente a cerca de 4.370 dólares, dentro do micro-ondas para matar os germes. Desnecessário dizer que isso não funcionou muito bem. Embora, por incrível que pareça, a maior parte da pilha queimada foi aceita em troca de novas notas no banco. Como provam essas histórias estranhas, o dinheiro é um prato que se serve frio e seco. Homem cria as lagartas que encontrou no brócolis do supermercado. Quando a maioria das pessoas encontra um convidado indesejado da variedade de insetos acompanhando suas compras, sua resposta depois de enlouquecer geralmente é se livrar da criatura, mas não Sam Darlaston. Quando o britânico encontrou várias lagartas se contorcendo em seus brócolis do supermercado, ele ficou um pouco nervoso, mas apenas no início. Em pouco tempo, ele adotou os pequenos bichos verdes, como os seus, e deu a eles uma nova casa após a sua longa viagem da Espanha, onde os brócolis eram cultivados. Além do mais, quando Sam devolveu seu brócolis, a substituição que o supermercado deu a ele tinha mais 5 das criaturas mordiscando por aí. Parece que a loja levou sua política de trocas iguais um pouco longe demais. Embora o supermercado certamente tivesse muito em que pensar em termos de políticas de higiene e garantia de qualidade, Sam teve o prazer de trazer os demais à sua crescente família de insetos. Para a alegria de seus seguidores, Sam compartilhou as jornadas de suas lagartas de protuberâncias onduladas e casulos, e finalmente as borboletas. E pensar que tudo começou com alguns brócolis de qualidade questionável. Gaivota rouba cão do jardim. Houve uma época em que os cães eram feras temíveis, com os quais poucos animais eram corajosos o suficiente para mexer. Então nós humanos os transformamos nisso, e nisso aqui. Claro, cães assustadores ainda existem, mas infelizmente parecia que um chihuahua em miniatura chamado Gizmo de Devon na Inglaterra não era um deles. O pobre cachorro estava brincando no quintal de seus donos em julho de 2019, quando uma gaivota desceu, o pegou e saiu voando. Os humanos de Gizmo assistiram com horror, enquanto seu pequeno animal de estimação era levado para fora de vista pela gaivota, que claramente não se intimidou com o pequeno canino. Onde a gaivota voou com o cachorro e quais eram suas intenções ainda não está claro, já que o garotinho infelizmente nunca mais foi visto. Mas Gizmo, se você está aí, amiguinho, espero que você e a gaivota tenham resolvido suas diferenças e se tornado melhores amigos, porque eu realmente prefiro não pensar sobre as outras alternativas.
Mulher perde sua aliança de casamento e a encontra em uma cenoura 13 anos depois. Quando perdeu seu anel de diamantes em 2004, Mary Grams ficou perturbada e eventualmente desistiu de todas as esperanças de vê-la de novo. Isso foi até um dia, em 2017, quando sua nora encontrou o anel enquanto colhia cenouras na horta da casa da família. O anel havia caído no solo mais de uma década antes e só ficou visível agora porque, por puro acaso, uma cenoura havia crescido dentro como um dedo. Diante de uma ocorrência milagrosa como essa, resta apenas uma pergunta: quem vestiu melhor? E aí, qual dessas histórias estranhas você achou a mais bizarra de todas? Conta aí nos comentários ou em stories@beamazed.com. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!